Pai do Senhor Jesus, pessoal, eu vim trazer para vocês essa mensagem porque eu estava em oração, e Deus trouxe algumas coisas ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês uma forma de chegar, a muitas almas, a muitas pessoas, e que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração, que o Espírito Santo também possa falar em cada coração, porque o intuito aqui é que o Espírito Santo realmente o Espírito Santo, através desse vídeo, entra na sua vida, mude a sua vida também. Assim como o Espírito Santo tem mudado e trabalhado na minha. Eu estava aqui em oração e às vezes eu tenho gosto, de vir aqui no lado de fora orar a Deus. E eu estava orando, e muitas das vezes quando eu estou orando, eu mesma orando, enquanto eu falo com Deus, às vezes em oração, Deus ele coloca coisas ao meu coração e eu começo a conversar aquilo com o Senhor. E eu comecei a meditar, sobre uma coisa, o Senhor me fez meditar. Esses dias eu tive meio doente por conta, da correria. E aí eu desenvolvi ansiedade. Essa ansiedade acabou, me causando arritmia. E ali eu falei, Senhor, eu não tô bem, Senhor, não tô bem. Ali Deus me deu um grande livramento mesmo. Eu tive uma taquicardia e ali eu tive dores muito fortes no peito. Eu pedi Deus livramento e Deus me deu um grande livramento, E ali eu falei, Senhor, eu não tô bem, me dê pelo menos alguns dias para mim tá buscando mais, tá orando mais, tá te servindo mais. Me dê pelo menos alguns dias para mim estar me entregando um pouco mais, Porque eu estava precisando fazer um concerto com Deus, eu estava precisando me entregar mais, voltar ao primeiro amor, naquela essência, E ali eu comecei, enquanto eu estava conversando aqui com o Senhor, eu comecei a meditar. Eu não sei se isso tem acontecido com você, se você parou para perceber, mas a gente está vivendo em tempos que muitas das vezes a gente trabalha para conquistar nossas coisas, porque nós temos o sonho, de conquistar nossas coisas. Alguns querem, conquistar a sua própria casa, que é um automóvel, que é uma moto, um carro, E outras pessoas, pagam aluguel, precisam pagar suas despesas, outras querem, sair do aluguel, querem comprar casa. Mas eu parei para pensar, realmente hoje, a gente não é como antigamente. Antigamente as pessoas, elas trabalhavam, muitas das vezes elas trabalhavam mais sim, sempre teve, sim, aquelas pessoas que eram mais avarentas, mas a maioria das pessoas se preocupava com a sua sobrevivência, mas as pessoas, elas não tinham essas coisas que a gente está tendo hoje, ansiedade, depressão. Tinha sim alguns casos, mas não como hoje. E eu parei para pensar uma coisa, às vezes a gente fica tão focado em querer conquistar nossas próprias coisas, em querer conquistar bens materiais, conquistar coisas. Às vezes a gente fica tão focado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer tantas coisas. Muitas vezes a gente tem pessoas mesmo que trabalham e estudam e ainda quer conquistar as coisas. Não é que seja errado, não. Deus dá pra gente quando a gente busca, quando a gente trabalha, quando a gente esforça.
Mas às vezes a gente acaba ficando doente por conta dessas coisas. A Bíblia fala que nos últimos dias seriam dias trabalhosos porque os homens seriam amantes de si mesmos, os homens iriam trabalhar muito. Mas a gente para perceber hoje que às vezes a gente trabalha, sim, conquistamos as coisas, mas a gente muitas das vezes na crise econômica que a gente está vivendo, né? Muitas vezes a gente trabalha tanto e não vê. Nosso dinheiro, às vezes a gente investe em algumas coisas, a gente consegue sim fazer certas coisas. Mas o tanto que a gente trabalhasse, seria pra gente ter muitas e muitas e muitas coisas. Eu parei pra pensar, muitas das vezes a gente chega em casa do serviço, dorme pra ir pro dia seguinte, né? Às vezes até mesmo a gente fica tão cansado pela essa rotina, que às vezes a gente fica cansado, não ora tanto como a gente orava mais, não busca como a gente buscava mais. Antigamente as pessoas elas saíam mais para evangelizar, elas saíam mais para pregar a palavra de Deus. E hoje as pessoas não se importam tanto mais com isso. As pessoas, às vezes, elas estão tão preocupadas em querer buscar suas próprias coisas, que elas esquecem das almas que estão chorando, das almas que estão se lamentando, das almas que estão cativas, as almas que estão em prisões espirituais, as almas que necessitam, né, de uma ajuda, das almas que precisam. Porque existem tantas pessoas, a gente não percebe, mas existem tantas jovens, pessoas que todos os dias estão tirando as suas próprias vidas, porque muitas das vezes é depressão, né? A gente vive num mundo que hoje as pessoas, os jovens são muito cobrados. Os jovens são muito cobrados e tanto para ter uma boa vida, como as moças também. As jovens são muito cobradas porque hoje em dia tem um padrão de beleza e quando aquela jovem não se encaixa naquele padrão de beleza, ela se acha inferior. E a gente não percebe, mas a gente pesquisar quantos jovens, né, tem cometido suicídio. E muitas das vezes as pessoas falam, mas não sabe por quê. Mas às vezes é falta de amor, gente. Às vezes a gente está tão preocupado com as nossas próprias coisas que a gente esquece de levar o amor de Cristo às outras pessoas que estão precisando. A gente esquece de espalhar a salvação àqueles que estão precisando. A gente muitas das vezes quer a salvação somente pra gente, esquece de espalhar a salvação de Jesus, a palavra de Jesus que pode curar, que pode transformar uma vida, que pode transformar um coração que está ferido. As pessoas hoje em dia, elas usam a língua para chicotear umas às outras, mas elas esquecem que o Espírito Santo também, além dele exortar, às vezes o Espírito Santo ele dá umas varadas na gente para nos consertar, mas após ele dá umas varadas na gente para a gente consertar, após ele exortar a gente, após ele quebrar a gente, ele vem com bálsamo, porque ele é consolo também. Por isso que a Bíblia fala que Jesus ele fala, eu vos mandarei o Consolador. Se nós pegarmos lá também na palavra, lá no Salmos 23, né, enquanto Davi ora ao Senhor, ele fala, a tua vara e o teu cajado me consola. Muitas das vezes existem pessoas que elas não estão dispostas a ajudar, a curar umas às outras, mas elas estão somente dispostas a ferir. Eu vou falar a verdade aqui, meus irmãos. Eu saí da congregação a qual eu ia, eu saí visitando alguns ministérios, eu fiquei, Senhor, que isso? Eu vivi sim, eu praticamente quase me desviei, mas foi por permissão do Senhor, foi por permissão do Senhor, porque eu precisava vivenciar certas
essas coisas espirituais. Eu quase morri. Eu quase morri espiritualmente. Eu estive dormindo espiritual, mas eu não morri porque o Senhor não permitiu. Eu quase também, nessa trajetória, eu quase morri fisicamente, o Senhor não permitiu também. E eu comecei a ir visitar alguns ministérios, algumas congregações, para mim procurar uma congregação, um ministério para congregar. E eu vou falar a verdade, o Senhor, não sei se foi de mim mesma, mas ou se foi o próprio Espírito Santo me incomodando, mas eu comecei a perceber que muitos estão indo para as congregações não é com o intuito de adorar a Deus. Muitos não estão indo nas congregações com o intuito de te dar o melhor para Deus, te priorizar a presença de Deus, em viver a santidade, em viver a palavra. Meus irmãos, Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo. Jesus ele disse que nós somos a luz do mundo, portanto a gente temos que ser a diferença. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Imagina se nós se igualar ao mundo. Como a igreja vai ser, destacada. Como seremos exemplo para aqueles que estão necessitados, aqueles que querem seguir o caminho. Como seremos exemplo? Que exemplo nós daremos se nós queremos se igualar ao mundo? A nossa forma de andar, a nossa forma de falar. Se nós chegarmos diante de Deus na igreja somente para querer aparecer, seremos somente também para querer fazer, cumprir. Eu vou ir porque eu sou missionário, eu tenho que cumprir o meu dever. Mas esquece de dar honra para Deus. Eu vou porque eu sou um pastor, eu preciso cumprir o meu dever, Mas esquece de primeiro dar honra para aquele que merece honra. Esquece de buscar aquele que precisa ser adorado, aquele que tem que ser glorificado. Quer somente cumprir o papel pastoral, mas esquece de viver em espírito. Não adianta de nada que se nós quisermos apenas cumprir papéis, mas se nós não formos cheios do Espírito Santo, não adianta nada se nós somente quer cumprir papéis, estar subir em cima do altar, aparecer, mas nós não formos cheios do Espírito Santo para transbordar aqueles que estão necessitados. Eu estou falando com os irmãos, mas o meu corpo está tremendo pela presença do Espírito Santo. A gente pode pegar a palavra que quando Jesus ele estava passando por um lugar, vem diante dele, Vem diante dele dois homens. Vem diante dele um homem possuído, E ali, eles verem Jesus, eles falam o que tu queres conosco, Jesus. E eles falam Jesus, Filho de Deus, porque eles sabiam que Jesus era Filho de Deus. E quando Jesus ele expulsa os demônios, era uma legião de demônios que não se podia conter, de tantos demônios. Ninguém conseguia. Mas quando Jesus apareceu, ele apareceu para fazer milagre, ele apareceu para fazer diferença, ele apareceu para trazer cura. Ele apareceu para libertar, tirar da vida. E quando Jesus expulsou aqueles demônios, aquele homem ele passou a ser liberto. Ele passou a ter vida novamente. Mas aquele homem ele foi liberto por conta da autoridade de Jesus. A gente pode pegar na palavra também que as pessoas começam a expulsar demônios, E Satanás ele fala, eu conheço Jesus. Ele fala, eu conheço Jesus, conheço a Pedro, conheço a Paulo, e vós, quem sois? Gente, isso é sério.
Muitas das vezes as pessoas elas estão achando que estão dentro da igreja e já estão pregando o evangelho só de cumprir teus papéis. Não, meus irmãos. Nós precisamos de adquirir a autoridade do céu. Nós precisamos não querer estar cumprindo somente cumprir papéis, mas fazer de bom grado para Deus. A Bíblia mesmo fala que quando a gente somente faz o que faz as coisas de qualquer jeito, mas não faz, né, de todo o nosso coração, a gente está apenas sendo testado, não haverá galardão para isso. Mas quando a gente faz de bom grado, se nós cumprimos de todo o nosso coração, nós fazemos com vontade, há galardão para isso. Os irmãos, vamos levar a palavra com sinceridade. Eu estava meditando aqui por conta disso, porque se a gente for pegar, né, para colocar dias e datas, a gente não tem muito tempo mais. E isso não é somente para o arrebatamento da igreja, tá? Porque breve Jesus vai voltar para buscar a igreja e é muito breve. O Senhor me deu um sonho há uns meses atrás, ao qual ele falava que ele estava vindo para buscar a igreja. E nesse sonho, meus irmãos, o Espírito Santo me fazia sentir. Eu não via, não sabia a data nem hora. Eu não sabia a data nem hora, eu não sabia. O Senhor não me deu data. O Senhor não me deu hora, nem data, nem ano, mês. Mas o Espírito Santo me fazia sentir a quantidade de tempo que faltava para Jesus arrebatar a igreja. Meus irmãos, aquele sonho eu me desesperava, porque eu falava: Senhor, eu achei que a gente teria tempo, mas falta muito pouco. Eu falava: Jesus, eu achava que faltava muito tempo ainda, alguns anos, né? Ali o Espírito Santo falava: não, são meses, alguns dias. E eu tô falando com os irmãos porque muitas das vezes a gente sabe que aqui, né, o tempo do céu, a Bíblia fala que 1000 anos para nós é um dia para Deus, né? E assim vai. E às vezes a gente pode ouvir, mas desde não sei quanto tempo que tá, a gente ouve falar que Jesus está voltando, mas o Espírito Santo ele me fazia sentir aquela quantidade de tempo, é nos nossos dias atuais. Era a nossa contagem de dias, tá? E ali eu comecei a ver que eram poucos dias. Eram poucos dias que faltavam para o arrebatamento da igreja. E ali eu ficava: Senhor, eu estava fazendo tantos planos. Eu falei: Senhor, muito desses planos que eu estou fazendo, eu não vou conseguir nem concluir eles. Eu falava assim com o Senhor: muito desses planos que eu estou fazendo, eu não vou conseguir nem concluir. Ali o Senhor me mostrava que a necessidade agora, meus irmãos, não é de querer concluir as nossas vidas materiais, mas o Senhor ele tem pressa para a gente evangelizar as almas que estão perdidas. O Senhor tem pressa para a gente ajudar aqueles que estão feridos, aqueles que estão jogados para pregar a palavra. Jesus ele tem pressa da gente ir até aqueles que estão doentes. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se você é essa pessoa que precisa também pregar a palavra de Deus, ou se você é a pessoa que precisa ouvir, mas que o Senhor Jesus possa te ajudar, que o Senhor Jesus possa te dar força, possa te levantar. Meus irmãos, e depois que eu estava aqui, né, orando ao Senhor, e eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, se não resta, né, muito tempo. A Bíblia fala que após o arrebatamento da igreja, que logo acontecerá, haverá, né, o tempo da tribulação.
Muitos dizem, né, que a igreja passará pela tribulação. Muitos dizem que a igreja passará meio tempo, né? Mas a Bíblia diz que a igreja lá em Apocalipse que Satanás, né, iria perseguir a igreja até uma certa quantidade de tempo. A Bíblia fala sobre isso, que a besta ela iria, né, perseguir durante uma certa quantidade de tempo. Meus irmãos, a Bíblia fala que, né, independente se passarmos pela tribulação ou não, ou passar pela metade dela ou não, ela vai acontecer. E a tribulação, ela dura, de acordo com a Bíblia, 7 anos, né? E se nós formos pegar, a Bíblia fala que após a tribulação haverá a batalha do Armagedon, onde Jesus ele descerá com seus anjos, né? Isso será bem depois do arrebatamento da igreja, após 3 anos e meio, que a Bíblia fala. Após 3 anos e meio, Jesus ele descerá e virá para lutar, né? Ele irá vir para derrotar a besta, o anticristo. E a Bíblia fala que após isso, né, haverá o período de 1000 anos que Satanás será preso, e o período de 1000 anos que Jesus ele reinará conosco na terra. Jesus ele reinará, será o reino de Jesus. Mas a Bíblia também fala que sobre as aves que descerão para comer, né, a carne daqueles que rejeitaram a Deus, daqueles que rejeitaram a Cristo. Porque quando Jesus ele vier para derrotar a besta, derrotar o anticristo, ele derrotará todo o exército dos ímpios. Todos aqueles que rejeitaram a Cristo, todos aqueles que rejeitaram a Jesus. Então, se nós formos pegados para meditar, meus irmãos, eu não sei qual vai ser o começo da grande tribulação, qual o começo da tribulação, mas com tudo quanto nós estamos vivenciando, meus irmãos, tudo tá caminhando para isso. Tudo está caminhando para o anticristo vir tomar posse. Então, meus irmãos, a gente não tem muito tempo. A gente não tem muito tempo. Às vezes a gente está querer fazer tantas coisas. Mas tudo isso vai ficar, meus irmãos. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ser destruído. A Bíblia fala que vale mais, que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração, porque vale mais, né? De Jesus ele fala, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem come, onde os ladrão rouba, né? Mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não come, onde o ladrão não rouba. A gente tá querendo conquistar tantas coisas aqui, a nossa salvação, meus irmãos. Pode sim conquistar as coisas, mas a nossa salvação está em dia. Nós também estamos trabalhando para Deus, ou só estamos querendo trabalhar para fazer as nossas próprias vontades. Meus irmãos, isso é sério. Tudo isso vai ficar, meus irmãos. Todas essas coisas passarão. A Bíblia fala que esta terra ela passará, meus irmãos. Não vamos querer buscar eternizar as coisas que estão aqui, porque elas não são eternas. Mas vamos buscar as coisas do alto, as coisas celestiais, que elas são eternas, meus irmãos. Elas não vão passar.
Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Eu sou pecadora, você também é pecador, todos nós somos tão falhos, nós somos errantes. Mas o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus pode purificar as nossas vidas. E não há ninguém que seja santo o suficiente. Só Jesus é santo. Só Deus é santo. Meus irmãos, fiquem com essa palavra no coração. Que o Senhor Jesus possa trabalhar. Que o Senhor Jesus possa falar cada vez mais. E fica na paz do Senhor Jesus. Amém.